Olá, meu nome é Luciana e aqui eu vou apresentar então um artigo de proteonômica. Essa é a carinha do artigo que eu vou apresentar, que tem como título então que a ativação do receptor de glicocorticoide de membrana induz alterações proteonômicas que se alinham com os efeitos clássicos do glicocorticoide. Então, os glicocorticoides são hormônios derivados do colesterol sintetizados aqui pela zona fasciculada da glândula adrenal. Como eles têm como origem o colesterol, eles conseguem atravessar a membrana plasmática e classicamente se conhece então um receptor citosólico desse hormônio, né, dos glicocorticoides. Então, ao interagir com esse receptor citosólico, esse receptor se transloca para o núcleo e altera a expressão de alguns genes, aumentando ou reduzindo a expressão desses genes. Aqui eu simbolizei alguns dos glicocorticoides. Quando eu falo que glicocorticoides é uma classe, tem vários. Então aqui eu tenho a corticosterona, o cortisol, a dexametasona e prednisolona, que são sintéticos, né? Talvez algum de vocês já tenham feito uso. Então, como eu mencionei, classicamente os glicocorticoides possuem aquele receptor citoplasmático. Contudo, alguns estudos começam a indicar, né, que os glicocorticoides também apresentam um receptor de membrana. E aí, eu citei alguns achados que indicam isso, né, esse receptor de membrana, como a utilização de anticorpos com interação para epítopos específicos desse receptor de glicocorticoide. E aí se observou que esses anticorpos interagiam com proteínas no citoplasma, mas também com proteínas da membrana. Além disso, quando eles faziam sequenciamento genético, se observava que havia uma regulação negativa dessas proteínas de membrana, esses receptores de glicocorticoide de membrana, e posteriormente, então, por técnicas de amplificação e fluorescência, foi possível identificar esse receptor de membrana em células como monócitos e células B de humanos. Então, com base nisso, né, nesses achados de um receptor de membrana para o glicocorticoide, esse estudo buscou fazer a avaliação proteonômica, então, desse glicocorticoide. Para isso, ele fez uso, então, para estimular, né? Porque, como eu falei, o glicocorticoide ele é derivado do colesterol, então ele atravessa a membrana plasmática. Mas aqui eles fazem uma ligação entre esse glicocorticoide e uma albumina, a fim de que ele não consiga fazer essa passagem pela membrana plasmática e interaja só com o receptor ali presente na membrana. Então, na metodologia, o autor ele faz uso de células de origem linfóides humanas e ele submete essas células então a dois meios, né? Células controle e células que foram expostas ao meio com hidrocortisona mais albumina. Hidrocortisona é uma corticosterona. Com exposição no tempo 5 minutos, 15 minutos, 90 minutos. E após esse tempo, né, então ele busca avaliar as alterações proteonômicas dessas células de origem linfóide na ativação desse receptor de glicocorticoide de membrana por essa hidrocortisona unida à albumina, para ter certeza que ela não vai atravessar a membrana e interagir com o receptor citoplasmático. Avaliação das vias de sinalização induzidas por esse receptor de glicocorticoide de membrana e também busca fazer a detecção desse receptor de glicocorticoide de membrana nas células linfóides que ele avaliou também, e ele acaba utilizando células ósseas. Então, como primeiro resultado, ele realiza uma eletroforese, que ele observa as diferentes proteínas, né, presentes no gel. E ele busca fazer então uma rede de correlação dessas proteínas, vendo aquelas que estão mais expressas. E aí ele observa então, por exemplo, genes como o da ciclooxigenase 2, interleucina 1, que caracteriza inflamação, né? Esse MWI aqui, MYC, é do pró-oncogênese. Nesse diagrama aqui ele busca correlacionar a expressão das proteínas no citosol no núcleo em diferentes tempos. Então aqui é possível observar 29 proteínas sendo expressas no tempo 5 minutos, mas 10 apenas nesse tempo, 3 sendo expressas tanto nos 5 como no 15 como no 90 minutos. Aí ele faz o mesmo esquema para as proteínas expressas no citosol, observadas no citosol ou no núcleo.
Nesse gráfico D, o autor buscou confirmar se aquela combinação de glicocorticoide mais BSA, mais albumina, realmente não estaria interagindo com o receptor citosólico. Para isso, ele busca avaliar então a expressão desse gene aqui, que é o GILZ, que está associado à interação com o receptor citosólico. Então, ele trata as células com corticosteroide, que vai atravessar a membrana e interagir com o receptor citosólico, ou com corticosteroide mais PSA, mais albumina. E aí ele observa um aumento na expressão dos genes nas células tratadas com corticosteroides, o que não é visto quando se trata com o corticosteroide mais albumina, confirmando então que realmente a interação não ocorre com o receptor citosólico quando se usa corticosteroide mais albumina. Essa tabela suplementa o diagrama do slide anterior. Aqui o autor busca apontar quais eram os genes, quais eram as proteínas que estavam mais expressas após 5 minutos de exposição ao corticosteroide mais albumina. Então aqui ele observa em todos os tempos um aumento da expressão de proteínas ligadas à apoptose celular. E também faz a correlação daquelas mais expressas no citosol ou no núcleo. Então, o autor buscou avaliar nessa etapa quais as possíveis vias que poderiam estar sendo usadas por esse receptor de glicocorticoide de membrana, já que ele viu que havia uma modificação nos níveis de proteína por meio dessa sinalização desse receptor de membrana de glicocorticoide. Então, aqui ele expôs células à corticosterona mais a albumina, ou apenas a albumina, e ele não observou, então, modificações na expressão desses genes associados a vias de sinalização já previamente conhecidas. Aqui ele fez o uso de macro-wave. E aí aqui, analisando então a razão das células tratadas com corticosteroide mais albumina ou só albumina, dá para ver que não houve uma modificação. Não há diferença na expressão desses genes. Então, ainda usando a técnica de macro-wave, ele buscou avaliar quais os efeitos, então, do tratamento dessas células de origem linfóide com corticosterona ou controle. Então, é possível observar que a corticosterona modifica a expressão de alguns desses genes conhecidos já, pertencentes a essas vias de sinalização já conhecidas, que diferem, então, aqui do controle. E aí, quando se vê a razão, então, dá para se observar que há um quantitativo de genes que realmente foi modificado aqui quanto exposto ao meio com corticosterona. O que não foi observado quando se usou a corticosterona com a albumina, ou seja, quando se buscou avaliar a sinalização por meio daquele receptor de glicocorticoide de membrana. Então aqui é o resultado de uma imunofluorescência que o autor buscou avaliar então a presença desse receptor de glicocorticoide de membrana em diferentes tipos de células linfóides, como eu falei, e também células ósseas que ele utilizou aqui e diferentes anticorpos. O anticorpo está indicado por esse parêntese aqui, ó. E aqui é o resultado então dessa fluorescência, nas diferentes células. Então, dá para ver que houve um sinal de fluorescência, que esse sinal varia de acordo com o anticorpo que ele usou, nas diferentes células, e que de acordo com a fluorescência, há realmente uma presença desse receptor de glicocorticoide na membrana. Essas barrinhas cinzas mais escuras é o controle de cada célula e de cada anticorpo. E aqui, nesses gráficos aqui, então, ele está representando o quantitativo de sinal por célula, a fim de fazer uma avaliação, então, desse sinal de uma forma mais adequada.